Quão tremendo é o nosso Deus, quão maravilhoso é esse Deus. Queridos, não tem como explicar isso, não tem como. Eu, esses tempos atrás, li uma reportagem, testemunho de um pastor que foi levar o evangelho para um desses, como é que é o nome desses, que é do hinduísmo, da monge, né? Foi levar o evangelho para ele, e ele disse para ele, falou: olha, não precisa me falar nada, eu quero só que você me dê o seu livro sagrado. Ele deu uma Bíblia para esse homem. Esse homem se retirou e foi ler. E depois de um tempo, esse pastor encontrou esse homem novamente e perguntou para ele: o senhor leu o livro? Ele falou: é lógico, eu pedi, li. E ele falou: o que mais te impressionou nesse livro? E aquele monge começou a chorar. Ele disse: eu conheci muitas religiões, mas o que me impressionou ao ler o livro sagrado seu é que eu nunca tinha visto um Deus, nem ouvido falar de um Deus que o maior desejo dele é habitar dentro de nós. Sabe, queridos, e muitas vezes nós não nos importamos por isso. Essa é a vida, é Deus conosco. O que Jesus veio fazer foi abrir novamente o Santíssimo Lugar, porque isso é a vida eterna. É o Santíssimo Lugar, isso é a eternidade. E Ele abriu com o seu sangue esse novo e vivo caminho, para que nós possamos entrar com ousadia. Ousadia é ligada ao espírito, coragem é ligada à alma. Eu tenho visto muitos cristãos corajosos, mas nós precisamos aprender a ser ousados, porque a ousadia, ela não vem pela minha força, a ousadia, ela vem por eu crer no sacrifício que foi feito, o sacrifício vicário, que tomou o meu lugar, e portanto, eu não preciso mais batalhar pela minha salvação, eu só preciso crer que eu fui salvo por Ele, porque isso me dá amplitude de vida, isso me dá liberdade para viver. Eu não preciso mais viver debaixo de regras, de conceitos humanos, eu posso viver a plenitude de Cristo. Isso não quer dizer que não tem mais coisas para serem seguidas, pelo contrário, mas em Cristo tudo isto se torna possível se eu adentro no Santíssimo Lugar. No instante em que Jesus, com os seus braços lá na cruz abertos, exclamou: está consumado, diz a palavra que naquele mesmo instante, o véu que fazia separação entre o Santíssimo Lugar no templo e o Santo dos Santos, o véu se rasgou de alto a baixo. Isso faz todo sentido, porque se fosse de baixo para cima, alguma pessoa deve ter puxado, né? Mas de cima para baixo era 6 metros de altura. Imagina só, minha irmã, veio rasgando de lá de cima para baixo. Deus falando: o caminho está aberto.
E como que muitas vezes nós não entramos nesse ambiente do Santíssimo Lugar. Sabe por quê? Porque ainda não temos a plenitude da compreensão desta vida que Ele nos oferece. Porque Cristo em vós é o quê? É a esperança da glória. Aleluia! Quem espera a glória? Aleluia! Sabe, queridos, eu queria meditar com os irmãos sobre essa questão da plenitude da vida, o que Deus fez. E eu quero começar lá em Mateus capítulo 6, parte do que nós chamamos do Sermão do Monte. Mas o Sermão do Monte é exatamente Jesus mostrando a diferença entre a vida humana, a vida natural e a vida de Deus, a vida espiritual. A vida falível, que já nasce morrendo, e a vida eterna, que não tem fim. Porque isso é o que Ele nos faz. Sabe, queridos, olha lá no capítulo 6, versículo 25 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. O próprio Jesus dizendo, né? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Aleluia! Feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, é a Tua palavra, nós estamos agora diante da Tua palavra. E a Tua palavra, ela é viva e eficaz. E ela é como uma espada de dois gumes que penetra até o mais profundo do nosso ser, para ali dividir tudo aquilo que é da alma, daquilo que é do espírito, tudo aquilo que é da emoção do homem e aquilo que é o propósito eterno do Senhor. Senhor, que possamos dar ouvidos à Tua voz nesta manhã e aprender contigo
a eternidade, a vida eterna, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Esse texto ele é tão rico, porque Jesus começa a falar tão naturalmente, tão simplesmente das coisas naturais, da natureza, mas ele mostra com uma profundidade muito grande a diferença como nós fomos constituídos e todo o resto da natureza. Se você for ler lá em Gênesis capítulo 1, que fala sobre a criação, como é que Deus criou o mundo? Pela sua palavra. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Essa é a repetição que a gente vê nos 6 dias, né? Disse Deus: haja, houve, e viu Deus que isso era bom. Tudo pela sua palavra. Mas quando ele foi criar Adão, o ser humano, a mim e a você, ele criou também assim? Não. Ele não disse uma palavra, ele disse antes. Antes de fazer, ele falou: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Mas quando ele foi para fazer, ele só trabalhou em silêncio. Por isso que quando nós estamos numa situação e nós vemos o silêncio de Deus, isso traz perturbação para nós. É verdade ou não é? Quando a gente não ouve uma resposta, quando a gente não ouve nada. Obrigado, querida. Minha netinha é linda demais, não é? Aleluia. Então, quando Deus começou a fazer, Ele trabalhou com o barro primeiro, sujou as suas mãos com o barro, né? E fez aquela múmia. Depois, Deus disse para Adão: tenha vida? Não disse nada. O que ele fez? Ele soprou sobre Adão e Adão se tornou alma vivente. E aí, Deus começou a falar com Adão. Vocês percebem aqui que a nossa constituição, a forma como nós fomos constituídos, a forma como nós fomos criados, não tem nada a ver com o restante da natureza? Porque a primeira vida que Deus começou a fazer lá na criação foi ao 3º dia, que Ele criou o quê? O que Deus criou primeiro? Quem sabe dizer aí? O que Deus criou primeiro de vida? As plantas, né? A relva. No 3º dia, Deus disse, e a relva, as plantas começaram a ser formadas e encheram a terra no 3º dia. É o primeiro sintoma de vida. Qual foi o segundo? Não vai arriscar mais, não? O segundo foi, Ele criou no 5º dia, Ele criou os peixes e as aves do céu. Uma forma diferente. Eles já tinham liberdade para se locomover. A planta, ela é fixa. As aves, os peixes se locomovem mais dentro do seu habitat. Se mudar, morre. No 6º dia pela manhã, o que Deus criou? Também dizendo, disse Deus. Ele criou os animais domésticos e selvagens. E no 6º dia à tarde, por último, encerrando tudo o que Ele criou, aí que Ele criou o homem, Adão e Eva. Então nós fomos constituídos muito parecidos com os animais, porque foi no 6º dia. Mas a vida começa pelo mais básico.
que são as plantas. As plantas representam o quê? Suprimento de necessidades. Porque as plantas que foram feitas, Deus abriu para o churrasco só depois do dilúvio. Antes do dilúvio, o ser humano também só comia as plantas. Era o básico, né? Mas depois, graças a Deus, né? Que depois Deus abriu para o churrasquinho também, né? Que é tão bom, tão maravilhoso, né? Mas as plantas representam o quê? Necessidades básicas. Por isso que a planta, ela não se locomove. Aonde ela é plantada, ali ela fica. E ela depende de tudo. Porque se você só jogar a semente e não pôr a sua mão e não cuidar, o que acontece? Ela morre. Ela fica prejudicada. Por quê? Porque ela não tem esse movimento para se defender, para se cuidar. Ela precisa de alguém para cuidar dela. Então Deus ali já está dando um sinal para nós. Aí Ele criou as aves, os peixes e os animais. Já é um segundo tipo de vida, por quê? Porque já se locomovem, já podem ir buscar o seu alimento, já podem se proteger da chuva, se proteger das questões da natureza, elas já se protegem. Mas elas têm uma vida ainda limitada. Por quê? Porque ela vive ou pela sua necessidade ou contemplando os seus interesses. Um animal, um cachorro, quem tem cachorro em casa aqui? Ele aprende as coisas, não aprende? E como que você ensina? Quando você quer que ele faça uma coisa, o que você tem que fazer com ele? Você tem que dar o que ele está interessado. Aí ele faz o que você quiser. Esses dias na internet eu vi um cara que treinou os 3 cachorrinhos dele a orar antes de comer. Um cachorro consegue orar antes de comer. Ele botou os 3 pratinhos, os 3 cachorrinhos sentaram na frente do prato, e aí ele falou para eles: agora nós vamos orar. Os 3 cachorrinhos levantaram, botaram as patinhas da frente. Assim, ficaram quietinhos, ele orou, e quando ele falou amém, o que eles fizeram? Contemplaram o seu interesse. Será que muitas vezes nós não estamos agindo assim? Nós não fomos feitos para isso. Mas o que aconteceu na vida de Adão? Porque Adão foi para se relacionar com Deus. Diz a palavra que todo dia, tardezinha, Deus descia e passeava com Adão pelo jardim. Quem quer Deus passeando contigo? Aleluia! Glória a Deus, queridos. Entende? Mas nós precisamos compreender que nós não somos planta. Porque se Deus quisesse somente que você suprisse as suas necessidades, Ele te faria uma planta. Já pensou uma samambaia linda, maravilhosa, assim, descendo assim pelas paredes? Coisa linda, né? Maravilhosa. Mas quem gostaria de ser uma samambaia? Ou quem gostaria de ser uma rosa do deserto? Né? Hoje está na moda, né? Toda casa que você vai tem uma rosa do deserto. Não sei se aqui é assim também, mas lá em Rondônia, em Mato Grosso, todo mundo tem uma rosa do deserto, né? Mas Deus não nos fez assim, por quê? Porque não é essa vida que Deus quer nos dar. Não é simplesmente suprir necessidades. Tem algo mais. O segundo nível de vida foi dos animais, foi o quê? Trazer a contemplação dos seus interesses. Queridos, Deus não nos chamou para sermos corpo de Cristo, para vivermos somente suprindo necessidades e contemplando interesses. Por quê? Porque não era isso o propósito de Deus quando Ele criou o ser humano.
Ele criou o ser humano para ouvir a sua voz e responder, se relacionar com Ele. Faça uma reflexão no seu interior. O meu irmão ali, antes do culto, ele falou, como é bom vir para a casa de Deus, porque leva a gente a refletir. Eu falei, esse é o propósito. Porque o Evangelho, querido, ele tem o poder de nos reeducar, de nos levar a aprender de forma pedagógica a vida que Deus quer nos dar. A vida que nós fomos contemplados primeiramente em Adão, e aí quando Adão caiu, o que aconteceu? O que aconteceu com Adão? Mateus, arrisca? Morreu. Muito bem, morreu. Mas ele morreu no dia que ele comeu do fruto? Mas Deus disse para ele, o dia que você comer do fruto dessa árvore, do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. E se eu te disser que no dia que Adão, no instante em que ele comeu do fruto, ele e a Eva comeram do fruto, eles morreram. Por quê? Porque eles voltaram à vida animal. A vida animal estava viva. Eles continuaram vivendo ainda 900 e tantos anos, diz a palavra, que eles viveram. Mas a vida que vai morrer é uma vida animal. Não foi essa vida que Deus colocou em Adão. E aí nós olhamos para nós, seres humanos, como que Deus nos ensina que nós precisamos viver plenamente cada fase desta vida. Por quê? Porque Deus colocou no ser humano essa primeira vida básica, que é a criança, o bebê. O bebê não é igual a uma planta? No lugar que você colocar ele ali fica. Se você não der comida para ele morre de fome. Se você não cuidar dele, não dar as necessidades básicas a ele vai morrer. É igual, mas não é. Parece, mas não é. Igual a minha época de juventude aí, que tinha uma propaganda da Denorex. Quem lembra aí? Pode levantar a mão aí. Não sou só eu que sou dessa geração. Tá vendo, Alexandre ali, né? Parece, mas não é. Não é assim que era a propaganda? Parece, mas não é. Então, o bebê é para que nós possamos aprender, olhar que necessidades básicas precisam ser supridas, mas a nossa vida não é isso. A nossa vida não é suprir necessidades básicas, porque se fosse somente isso, seríamos plantas. Aí vem a adolescência. O adolescente, ele vive só pelos seus próprios interesses. É assim ou não é? Quem já foi adolescente aí, né? Ou seja, fez 18 anos, ele fala assim, agora eu sou dono do meu nariz. Você falou isso já, Mateus? Não tem um que não falou isso. Por quê? Porque eu quero é contemplar os meus interesses. Não é assim? Mas não é essa a vida que Deus preparou para nós. Qual foi a vida então que Deus preparou para nós, seres humanos? É a vida da intencionalidade. Eu preciso entender que a vida plena, a vida da maturidade, é a vida da intencionalidade. E isso ele deixou no quê? Vou falar aqui, quantos aqui têm filhos? Já tiveram filhos? Aí você vai entender. Porque o pai e a mãe, ele vive pela intencionalidade do filho. Quantas vezes você acordou de madrugada para cuidar do Arthur, Aline? Aquele bebezinho tão pequenininho, tão frágil, você caindo de sono. Outro dia você tinha que levantar 6 horas da manhã para ir trabalhar. Mas você levantava com raiva? Você levantava com maior prazer, com a maior alegria. Essa é a vida.
de Deus. Essa é a vida que Deus tem para nós. Então, quando somos pais do nosso filho, a gente sabe viver essa vida da intencionalidade. Mas e quando for para viver com o irmão? Onde você está estacionado? Você ainda está estacionado na vida de simplesmente suprir suas necessidades? Porque isso hoje aumentou e muito. As pessoas se encostam em nós somente para suprir as suas necessidades ou para contemplar os seus interesses. E a partir do momento que foi suprido, que contemplou o interesse, vira as costas e vão para outro rumo. Mas não é isso que Deus fez a igreja, não foi para isso. Não foi para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário, não foi por isso que Ele deu o seu sangue vertido ali na cruz, só para você ter as suas necessidades básicas supridas, ou os seus interesses contemplados, mas é para que você possa viver intencionalmente a vontade de Deus nessa terra. Esse é o propósito, essa é a vida que Jesus veio dar. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Esse texto sempre me faz lembrar da minha sobrinha. Ela tinha 5 anos, e aí a mãe dela, a Rutinha, ela sempre ensinava versículos bíblicos para eles decorarem, no outro dia para recitar. E ela pegou esse versículo para decorar. No outro dia, a hora que ela foi recitar, ela recitou assim, e Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida em ambulância. A gente riu muito, mas depois a gente falou, como isso é verdade na igreja. Como que nós muitas vezes vivemos uma vida em ambulância, só no desespero, só para socorro. O que Deus deseja para mim e para você não é simplesmente nos ajudar, Ele quer nos orientar a forma que nós possamos viver a plenitude. O que você acha que Deus fazia quando Ele passeava com Adão e Eva lá no jardim do Éden? Você acha que Ele estava cobrando o dia de serviço? Ou estava orientando eles para o dia seguinte? O que você acha? Porque a forma como você pensa vai ser como você vai agir, vai ser como você vai viver. Jesus deu exemplo disto. Lá os servos que receberam os talentos, um recebeu 5 talentos, outro recebeu 3 e outro recebeu 1 talento. O que se recebeu 5 fez? Assim que ele recebeu os 5, o que ele foi fazer? Foi multiplicar aquilo que ele recebeu. E você acha que ele não teve dificuldades no meio do caminho? Você acha que ele nunca levou um calote? Quem acha que ele nunca levou um calote? Com certeza, porque isso é a vida humana, desgarrada. Mas ele aprendeu. Ele aprendeu. Por quê? Porque ele praticou aquilo que ele ouviu. O único que não tomou calote, eu tenho certeza que ele não tomou calote, foi o que recebeu 1 talento. Que recebeu 1 talento e não levou nenhum calote. Esse pode estar feliz, porque não recebeu nenhum calote. Mas também não viveu a vida que era para ter sido vivida. E quando foi para prestar contas, os 2 primeiros ouviram a mesma resposta: vinde, benditos, foram fiéis no pouco, sobre muito vos colocarei. Mas aquele que recebeu 1 talento, ele já veio se desculpando. Senhor, eu sei que o Senhor é bravo, que o Senhor é rígido, que o Senhor colhe onde não semeou. Eu fiquei com medo. Olha o medo presente aí. Ele viveu? Não viveu. Por isso eu enterrei o talento. E agora toma aqui o que é seu. Esse servo, ele queria se relacionar com o seu Senhor.
Hã? E você quer se relacionar com o seu Senhor? Aprenda a viver a vida intencionalmente, porque isso é a vida de Deus. Deus deu a Cristo, Deus enviou Jesus, e Jesus falou: eu não nasci, eu entrei no mundo. Eu entrei intencionalmente. Ele falou: ninguém tira a minha vida, ninguém tem poder de tirar a minha vida, mas eu mesmo a dou. Por quê? Porque essa era a vontade do Pai. A maior crise de Jesus não foi quando ele estava levando as chibatadas, não foi quando colocaram a coroa de espinho nele, foi quando ninguém estava perturbando ele. A maior crise de Jesus foi exatamente lá no Getsêmani, onde ele suou gotas de sangue, diz a palavra. Por quê? Por quê? Qual foi a oração dele ali? Pai, se quiser, passa de mim este cálice. Que cálice era esse? Vocês acham que era o sofrimento que ele estava para receber? Não. A Bíblia diz que era o cálice dos nossos pecados. Por quê? Porque ele sabia que no instante em que ele bebesse desse cálice, a comunhão dele com o Pai seria cortada. Algo que desde a eternidade não havia acontecido. Jesus não sabia como que isso iria acontecer, ele não sabia qual a reação que ele teria, porque foi a única vez que ele se refere em oração diretamente a Deus como Deus. Foi quando Deus virou as costas para ele, quando ele tomou o cálice, de espontânea vontade. Ele não foi obrigado a tomar esse cálice. Ele tomou o cálice, Deus virou as costas e diz que houve trevas sobre a terra por 3 horas. Não foi uma eclipse. Uma eclipse não dura 3 horas. Foi um abandono. E por isso que fez ele gritar: Deus meu, Deus meu. Única vez que eu me recordo que está na palavra que Jesus clama ao Pai sem ser Pai, é Deus. Isso quer dizer que ele bebeu do meu pecado, ele se fez pecado por mim. Essa foi a maior angústia de Jesus, esse foi o maior clamor de Jesus. Sabe, queridos, e muitas vezes a gente peca com tanta facilidade. É porque nós ainda não entendemos o que é a vida de santidade, o que é a vida de um relacionamento em pureza com Deus. Nós ainda estamos vivendo a vida com Deus, mas contemplando os nossos interesses e suprindo as nossas necessidades. Até quando? Até quando? A palavra do Senhor, tanto escrita por Paulo, quanto por Tiago, quanto por Pedro, diz: olha, vocês pelo tempo já era para estar comendo alimento sólido, mas ainda tem que dar leitinho para vocês. Por quê? Porque vocês ainda estão se relacionando com Deus como supridor de necessidade. Aqui Jesus diz que nós precisamos criar a convicção de que todas as nossas necessidades Ele vai suprir no tempo certo. Ele vai suprir. Então você não precisa fazer como o cachorrinho.
eu tenho que fazer para depois receber. Não. A vida da intencionalidade é tudo o que eu faço é porque eu já recebi. Os irmãos estão entendendo a diferença? Estão entendendo? O que é ser filho de Deus? Ser filho de Deus é viver na intencionalidade do propósito de Deus. E não mais simplesmente pelas nossas necessidades ou pelos nossos interesses. Enquanto nós estamos assim, nós ainda estamos na infantilidade. E o diabo ele tem uma estratégia. Se ele não consegue tirar você da igreja, ele vai tentar de tudo deixar você infantil. Porque quanto mais infantil nós formos, mais nós só viveremos a vida natural. Só vamos respirar pelo Espírito. Assim como a criança, ela não vive essa vida natural, ela só respira. Ela só respira porque ela está viva. Mas se ela não crescer, se ela não desenvolver, ela não vai viver a vida. Assim também é espiritualmente, queridos. Porque quando nós recebemos Jesus, o sopro do Espírito volta. Você lembra lá em Adão que no dia em que ele pecou, morreu? O Espírito foi tirado. E sem o Espírito de Deus no ser humano, ele é igual a um animal. Por isso que muitas vezes a gente chama até o outro de animal, não é assim? Seu burro, quem já chamou o outro de burro? Seu jumento, né? Por quê? Porque ele está comportando como um. Quando o Espírito de Deus não habita em nós, nós vamos simplesmente viver como um animal. Então por isso que eu não entro nessas questões, né? Eu já fui muito disso, de ficar debatendo sobre o homem veio do macaco, veio disso, veio daquilo, né? Por quê? Porque isso não leva mais, eu preciso viver Cristo, porque vivendo Cristo em mim, os outros vão ver a diferença de quem teme a Deus e quem não teme. Mas o que nós estamos vendo hoje na igreja? No geral, a igreja em geral, queridos, não estou aqui querendo criticar a igreja ou falar mal da igreja, porque ela é o corpo de Cristo, ela é o que há de mais precioso na terra, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, querido, não fale mal da igreja. Mas infelizmente nós estamos vendo o quê? Que estamos vivendo uma igreja que só busca suprimento de necessidades e contemplação de interesses. Isso não é a igreja. Porque quando nós temos as nossas necessidades supridas, nós nos acomodamos. Quando nós temos os nossos interesses contemplados, nós acomodamos como um animal. Acabou de comer a comidinha dele, ele vai para o canto. Se ele não está com fome, se ele não está com vontade, meu caro, não adianta, ele não vai te obedecer. Ele não vai te obedecer. Ele vai fazer o que está na vontade dele. É assim ou não é? Do seu cachorrinho lá. Agora, quando desperta o interesse nele, aí ele vai querer. Deus não faz assim conosco. Deus não nos trata como animal. Ele quer que nós nos relacionemos como filhos. Filhos de Deus. Este é o propósito dele. E por isso que Jesus nos ensina aqui, dizendo, e ele usa, né, as aves do céu, né, que simplesmente vão só comer o grão. Toda ave do céu, quando amanhece o dia, ela sai voando
porque ela sabe que já tem algo preparado para ela. É assim que você sai de manhã? Você sai todo ansioso, falando, meu Deus do céu, eu tenho que cobrir a conta do chefe, eu tenho que cobrir isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Ai, 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 e se eu não der conta? Você está vivendo ainda pela necessidade. Não é essa vida que Jesus veio nos dar. Jesus veio nos dar uma vida em abundância. O passarinho sai de manhã cedo, ele sabe que ele vai encontrar comida. Ele não sabe aonde. Ele não sabe aonde, mas ele sabe que ele vai encontrar comida. Por quê? Porque o seu Criador não vai deixar ele passar necessidade. Porque isso já foi colocado dentro dele, lá na criação. Quando Deus disse, ele já colocou tudo dentro do passarinho, dentro dos animais, tudo dentro, que a gente chama de instinto. Mas não é, é a voz do Criador lá dentro dele. Você entendeu? Quando um animal nasce, né, um bezerro nasce, quem já viu um bezerro nascendo? Um cachorro nasce, né? Ele já nasce sabendo tudo o que ele tem que fazer. É verdade ou não é? O bezerro nasce em pé. E o bebê nasce como? Vocês estão entendendo, queridos? O que Deus já deixou registrado para a gente entender. Estava ontem falando com meu filho, né? O grande problema de nós adultos é que nós queremos entender primeiro para depois aprender. Nunca vamos aprender assim. Por quê? Faça como a criança. A criança não precisa entender. Ou quem aqui é pai? Você fez um curso primeiro para o seu filhinho para ele aprender a andar? Não, tem que fazer um curso, como andar, como dar os primeiros passos. Você fez isso, Alexandre? Você pegou o Pedro lá, a hora que ele está... Não, engatinhar primeiro, né? O curso básico é engatinhar. Então, como você vai engatinhar? Você tem que aprender, viu? É assim que é o aprendizado? Não é, queridos. Por quê? Porque as questões básicas da vida, ela vem pelo aprender primeiro, para depois entender. Não é isso que Jesus falava para os seus discípulos? Agora nós hoje até curso de batismo temos que fazer, para poder ser batizado. Olha onde nós estamos como igreja. Vocês estão entendendo, queridos? É a vida da intencionalidade. É pela intencionalidade que eu me torno filho de Deus. Se nós não entendermos isto, nós vamos ficar simplesmente marcando passo. O povo de Israel que saiu do Egito não pôde entrar na terra prometida, por quê? Porque eles queriam primeiramente entender para depois fazer. Pode olhar. A hora que faltava alguma coisa, o que acontecia? Ia todo mundo para cima de Moisés. Só estavam vivendo contemplação de interesses e suprimento de necessidades. Deus falou, tá bom, eu vou fazer isso então. E Deus mandou codorna, Deus mandou isso, Deus mandou aquilo, o maná todo dia, que depois eles se enjoaram do maná e falaram, essa comidinha miserável. Mas foi ela que sustentou eles 40 anos no deserto, sendo que o propósito de Deus para eles nunca foi 40 anos, nunca foi. Mas por quê? Porque não quiseram viver uma vida de intencionalidade, só estavam querendo viver uma vida de interesses contemplados e necessidades supridas. Nós só viveremos a vida de Deus na plenitude, queridos, quando nós entendermos que é pelo aprendizado, é mudança de entendimento,
é coisa básica da vida de Deus que eu preciso fazer antes de entender. Depois eu vou entender. Porque quanto mais nós quisermos entender, menos nós vamos aprender. Quem já fez cursinho de inglês aqui? Dando dinheiro para muita gente, né? Por que você não aprende inglês? Porque você quer entender. É verdade ou não é? Você quer entender. Enquanto você quer entender, você não aprende. Porque as questões básicas é aprender para depois entender. A criança, ela começa a imitar. Mas a gente que é adulto, a gente tem vergonha de ficar imitando, né? Não é assim? Tem vergonha. Então eu só vou falar inglês depois que eu souber falar perfeitamente. Sabe quando que você vai aprender? Never. Jamais. Nunquinha da Silva. Por quê? Porque não é assim o processo. O processo espiritual é a mesma coisa, querido. Não é assim, não é pelo nosso entendimento, porque senão seria nosso mérito. Mas não é nosso mérito. É da onde nós fomos criados, da onde nós viemos. Se nós viemos de Cristo, nós vamos ser igual a Cristo. Mas eu preciso aprender. Porque senão eu nunca vou ser. Amém? E Jesus termina aqui dizendo, então, no versículo 33, que é o que a gente mais se agarra neles, né? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, essa é a vida com Deus. O que eu preciso buscar é relacionamento com o Senhor. Porque Ele vai nos ensinar. O Espírito Santo já vive em nós, já habita em nós, queridos. Oh, glória a Deus! Você entende? E Ele quer nos ensinar, porque Ele veio para morar em nós, justamente para nos ensinar todas as coisas. Agora a gente prefere um coach externo. Não, Ele sabe das coisas, Ele vai fazer eu entender tudo. Já está contigo, querido. Relacionamento é o que Deus quer que nós aprendamos com Ele, porque isso é a vida de Deus. Ele não deixou nada dentro do ser humano, tem um vazio dentro do ser humano, não existe nenhuma voz, não existe nenhuma palavra no ser humano. Por isso que quando a gente não sabe o que fazer, a gente entra em crise. O cachorro sabe o que ele tem que fazer. A gente não sabe. Aí a gente acha que se eu entender as coisas, aí eu vou saber o que fazer. Aí você vai cada vez se tornar mais independente da vida de Deus. E não é isso. Não foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para que nós saibamos o que fazer, porque temos comunhão com Ele, temos comunhão com o seu Espírito que habita em nós. Por isso que 1 Coríntios 13, 15 vai dizer que o homem natural não consegue entender as coisas do Espírito, porque para ele parece loucura. Mas o homem espiritual a tudo discerne. Não entende? Discerne. Vocês entenderam que é diferente? Discernimento vem pelo Espírito. Muitas vezes você está discernindo uma coisa, mas não está entendendo ainda o que é. Já aconteceu isso contigo? É o Espírito dentro de você. Relaciona com Ele.
porque Ele vai te orientar o que fazer. O homem natural, ele pede ajuda, mas o homem espiritual, ele busca orientação. E que nós possamos crescer nessa vida que Deus nos proporcionou em Cristo Jesus. Amém, queridos?